Beleza? Lendo a palavra bíblica, leremos o capítulo 21 do primeiro livro das Crônicas. Senhor, aqui está a tua palavra, dá-me a compreensão necessária para vivê-la. Continua, Senhor, a nos abençoar, fazendo viver experiências com o Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Fica conosco, ó Senhor. É muito bom viver exclusivamente do teu amor, favor e poder. Bem, temos no versículo 1 e do 1 em diante, nos 28 versículos do capítulo 21. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Disse Davi a Joabe e aos chefes do povo: Ide, levantai o censo de Israel desde Beceba até Dan e trazei-me a apuração para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe: multiplique o Senhor teu Deus a este povo em 100 vezes mais. Então disse Joabe: multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. Porventura, ó rei meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que requer isso, meu senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e percorreu todo Israel, e então voltou para Jerusalém. Deu Joabe a Davi o recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam de espada. E em Judá eram 460.000 homens que puxavam da espada, porém os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Tudo isso desagradou a Deus, pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: muito pequei em fazer tal coisa, porém agora peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: vai e dize a Davi: assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que a faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolhe o que queres, ou 3 anos de fome, ou porque por 3 meses seja consumido diante dos teus adversários e a espada de teus inimigos te alcance, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isso é, a peste na terra, e o anjo do Senhor causem destruição em todos os territórios de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Enviou Deus um anjo a Jerusalém para a destruir. Ao destruí-la, olhou o Senhor e se arrependeu do mal, e disse ao anjo destruidor: basta, retira agora a mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Levantando Davi os olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada desembaiada na mão estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de panos de saco, se prostraram com o rosto em terra. Disse Davi a Deus: não sou eu o que disse que se contasse o povo? Eu é que pequei, eu é que fiz muito mal. Porém essas ovelhas que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, seja pois a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo do teu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi, segundo a palavra de Gade, que falou em nome do Senhor. Virando-se, Ornã viu o anjo, e esconderam-se seus 4 filhos que estavam com ele. Ora, Ornã estava debulhando trigo, quando Davi chegou, repetindo o versículo 21, quando Davi vinha chegando a Ornã, este olhou e o viu, e saindo da eira, se inclinou diante de Davi com o rosto em terra. Disse Davi a Ornã: dá-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Dá-mo pelo seu devido valor. Então disse Ornã a Davi: tome-a o rei, meu senhor, para si, e faça dela o que bem lhe parecer. Eis que dou os bois para o holocausto e os trigos para a lenha. Repetindo o versículo 23 que nos diz: disse Ornã a Davi: tome-a
o rei, meu senhor, para si, e faça dela o que bem lhe parecer. Eis que dou os bois para o holocausto, e os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de manjares, dou tudo. Tornou o rei Davi a Ornã. Repetindo o versículo 24. Tornou o rei Davi a Ornã, não antes pelo seu inteiro valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto para que não me custe nada. Repetindo o versículo 24, que nos diz: Tornou o rei Davi a Ornã, não antes pelo seu inteiro valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Davi deu a Ornã por aquele lugar a soma de 600 ciclos de ouro. Edificou ali um altar ao Senhor. Ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. O Senhor deu ordem ao anjo e ele meteu a sua espada na bainha. Vendo Davi, naquele mesmo tempo que o Senhor lhe respondera na eira de Ornã, o jebuseu, sacrificou ali, porque o tabernáculo do Senhor que Moisés fizeram no deserto e o altar do holocausto estavam naquele tempo no alto de Gibeão. 30º e último versículo do capítulo 21 do primeiro livro de Crônicas nos diz: Davi não podia ir até lá para consultar a Deus, porque estava atemorizado por causa da espada do anjo do Senhor. Repetindo o último versículo do capítulo 21 do primeiro livro de Crônicas, que nos diz: Davi não podia ir até lá para consultar a Deus, porque estava atemorizado por causa da espada do anjo do Senhor. Pois bem, por meio desses 30 versículos, nos fala o capítulo 21 do primeiro livro de Crônicas sobre o levantamento do censo a pedido de Davi, do versículo 1 até o 6º. Davi escolhe o castigo do 7º versículo até o 17, e Davi erige um altar na eira de Ornã, do versículo 18 ao 27, e o lugar do templo, do 28 até o 30. Mais um exemplo temos aqui, por meio desses 30 versículos, que cada ato nosso gera uma consequência. E, em se tratando de circunstâncias cuja prioridade esteja o Senhor, não basta a boa intenção, tem que ser da forma em que Deus determina que seja. Em se tratando de ser assim, a boa-ventura das decisões do Senhor estarão sempre na direção que nos impulsionará a maior proximidade com Ele. Que Deus a todos abençoe e que tenhamos a tranquilidade da presença do Senhor mais e mais. É o que desejo. Te agradecemos em nome de Jesus o Cristo, nosso Salvador. Te agradecemos em nome do Teu Espírito Santo, Espírito da Verdade, Deus conosco. Te agradecemos em nome do Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Porque o Senhor foi e aí para sempre será o mesmo. Senhor dos Exércitos, Deus eu sou, o Pai do Cristo Salvador, nosso Pai e Senhor eterno. É o que desejo para mim, para toda a minha família, a nossa família consanguínea, a nossa família cristã, para toda a nossa vizinhança, as respectivas parentelas e, efetivamente, para você, onde essa mensagem, onde esse vídeo chegar, para você e para todos os seus, em nome de Deus Pai Todo-Poderoso. Sucesso. Deus a todos abençoe.